Olá, irmãos. Bom dia. Nós sabemos que a Bíblia é uma fonte inesgotável de lições, de verdades. E na sexta-feira mesmo eu estava introduzindo, dizendo que eu gosto muito das histórias dos evangelhos. E às vezes nós lemos uma, duas, três, dezenas de vezes a mesma história. E cada vez que lemos ou ouvimos, coisas novas nos se apresentam. E eu gostaria de novamente pedir que vocês nos acompanhem nessa história, a personagem que nós vamos é, ver e acompanhar nessa manhã. E eu queria pôr o quadro, o cenário, como eu estava fazendo na sexta-feira, para aqueles que estavam acompanhando, não é? O cenário é um domingo, bem cedinho, quando uma mulher em prantos, ela corre para a tumba no jardim. Era muito cedo, devia ser entre 3 e 5 horas da manhã, porque ainda estava bem escuro, de madrugada. Um horário bastante estranho para uma pessoa estar andando na rua, principalmente uma mulher. Acontece que na sexta-feira ela viu a terrível crucifixão do seu Salvador. E aquilo estava em suas memórias. O trauma daquilo agora se junta ao fato de ela ter chegado no jardim. A pedra do sepulcro está removida e a tumba estava vazia, o corpo não estava mais lá. Então eu convido vocês a olharmos nos evangelhos e ver os retratos dessa mulher. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 8. Vamos ver aqui o primeiro retrato para nós formarmos a história desta personagem e aprendermos as lições que a Bíblia nos traz. Lucas 8. Você encontrou aí? Feche os olhos, eu quero fazer mais uma pequena oração. Pai do céu, nós abrimos a tua palavra agora e não podemos lê-la sem pedir a iluminação do Espírito Santo. Espírito, é o Senhor que nos dá entendimento, discernimento. Então, com humildade, eu quero te pedir, fale a nós nesse momento, que possamos ouvir a tua palavra, que possamos entender a tua vontade e que essa palavra que transforma possa trazer as transformações que nós necessitamos. Por Jesus. Amém. Capítulo 8 de Lucas, verso 1 a 3, eu leio na Nova Versão Internacional. Diz assim: Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Veja, Madalena não era o nome dela. Era tipo um apelido, porque ela havia morado na região de Magdala. Então, Maria Magdalena. Se houvesse alguém que soubesse o que é estar perdida, essa era Maria. O tipo de vida que ela levava. Veja o texto que falou que Jesus havia tirado 7 demônios de Maria. Sim, Jesus um dia aparece na vida conturbada de Maria e muda tudo. E é isso que acontece quando Jesus aparece em nossa vida. Mudança. Não mudança de formas, de comportamento, mas a mudança do coração, de dentro para fora. Maria reconhecia Jesus como seu Salvador, o amigo que fez por ela muito mais do que qualquer outra pessoa.
E como o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram e tudo se faz novo. E essa foi a experiência de Maria. Tudo sendo renovado em sua vida. Jesus tirou 7 vezes demônios de Maria. Se fossem os discípulos, eles teriam desistido, mas não Jesus. Então ela entregou a sua vida a ele e recebeu dele aquele valor inestimável que só um mestre pode dar. Maria passou a viver por Jesus. E nós vimos aqui no texto, em todas as ações da sua vida, ela colocou Jesus em primeiro lugar, incluindo as finanças. Nós lemos que ela, com outras mulheres, ajudavam a obra de Cristo financeiramente. E ela apoiava a obra de Cristo. Ela era uma mulher com autonomia financeira. Mas preste atenção à lição que isso nos traz. Naquilo que nós gastamos o nosso dinheiro, fala muito da nossa prioridade. E a prioridade de Maria era Jesus. Vamos ver isso? Lucas 10. Liga aí a página da sua Bíblia, capítulo 10. Vamos ver os versos 38 e 39. Eu leio assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Olha, seria a primeira vez de Jesus ali no povoado de Betânia. Imagine você, Jesus chegando com os 12 discípulos para tomar uma refeição na sua casa. Marta era muito boa cozinheira. Ela devia ter feito um cardápio especial para aquele momento. E quando ela recebeu Jesus, ela logo foi correndo para a cozinha, todo vapor, terminar a preparação para a refeição, para poder servir a Jesus. E ela estava lá arrumando as coisas. Quando ela percebeu, estava sozinha. Cadê Maria que veio para ajudá-la? E ela foi procurar Maria. E Maria estava onde? Sentada aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Irmãos, Marta abriu a casa para receber Jesus, mas Maria abriu seu coração para que Jesus fizesse nele morada. E ali, ouvindo as palavras de Jesus, era como se o céu estivesse sendo aberto diante de Maria. Ela sentiu o alívio dos seus fardos. Sabe, quando nós gastamos tempo aos pés de Jesus, o Espírito Santo nos envolve. Gastar tempo não é ter uma leitura apressada da Bíblia ou sair de casa, pegar um versinho da caixa de promessa e falar, pronto, esse é meu verso de hoje. Olha, isso é válido como incentivo, mas nós precisamos buscar mais, estudar a palavra, estar aos pés de Jesus diariamente. Isso significa, irmãos, que o nosso sucesso como família, o nosso sucesso como profissional e mesmo o nosso sucesso na missão não significa termos as melhores estratégias, não significa termos melhores recursos, mas depende inteiramente da nossa entrega e da nossa devoção a Deus. Quem dera se nós encontrássemos e nos demorássemos dia a dia mais aos pés de Jesus, nesse lugar de poder e de glória. A Marta não pensava assim, ela queria que Maria ajudasse e reclamou a negligência da falta da ajuda da irmã para Jesus.
Mas Jesus disse: Marta, Maria escolheu a melhor parte. Ou seja, Maria escolheu se preocupar menos com as coisas terrenas e mais com as coisas eternas. A devoção de Maria para com Jesus continuou nos momentos mais difíceis de sua vida. E nós lemos isso agora lá em João, no Evangelho de João, capítulo 11. Sigam comigo. Evangelho de João, capítulo 11, versos 3 e 4. Sabe, Jesus gostava muito de ir para o lar de Lázaro, Marta, estar ali com eles, conversando, fez uma amizade, laços de amizade se estreitaram e ele gostava de se hospedar naquele lar. E as irmãs aqui no capítulo 11, versos 3 e 4, sucedeu um fato que as irmãs chamaram a Jesus. Diz assim: então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Nós sabemos como a história termina. Sabemos que Lázaro morreu, mas Marta e Maria não sabiam. Elas receberam a mensagem: essa doença não é para a morte. Mas o irmão morreu. Elas tiveram que preparar o corpo. Elas tiveram que seguir com o funeral e sepultar a Lázaro. Voltaram para casa sem Lázaro e Jesus não apareceu. Não veio no dia seguinte. O que você faz quando você precisa de Deus e parece que Ele não responde? O que você faz quando ora por alguém e esse alguém morre? Você ainda segue a Deus mesmo quando não entende os porquês? 4 dias depois, Jesus apareceu. Lemos aí em João 11, 32. Diz que no momento que Jesus chegou, ele não chegou na casa, não chegou na casa que ainda havia uns pranteadores ali chorando. Ele ficou no caminho. Então, João 11, 32 diz: Maria, ela foi avisada e foi ao encontro de Jesus. Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Vejam, logo que Jesus chegou, Maria foi se encontrar com ele e ela já estava no seu lugar favorito, aos pés de Jesus. Sentar-se aos pés de Jesus significa buscar tempo com ele. E Maria fazia isso. Você já procurou no Evangelho algum sermão fúnebre de Jesus? Não encontramos, não encontraremos nunca, porque sempre nessas circunstâncias, neste momento, Jesus levava vida, Jesus levava ressurreição. Então ele perguntou onde estava o corpo de Lázaro e levaram-no até a tumba. E ali Jesus ordenou: Lázaro, venha para fora. Me diga uma coisa, irmão. Jesus decepcionou Marta e Maria? Olha, ele demorou sim, de fato, ele demorou. Mas a inspiração no livro Desejado de Todas as Nações, ela nos revela que essa demora foi para demonstrar um amor ainda muito maior por essas duas irmãs e ainda revela que pelos discípulos, porque Jesus iria dar a última prova de quem ele era, como Filho de Deus, aos discípulos, e por amor aos discípulos,
ocorreu essa demora, por amor aos discípulos, por amor a Marta e Maria. Jesus não faz nada sem propósito. Sabe, às vezes nós oramos pelos nossos queridos, que nós queremos ver salvos. Sim, nossos amados que queremos ver salvos, mas parece que nada acontece. Parece que nada muda. Oramos, oramos e nada muda. Mas, queridos, não desistam de orar. O tempo de Deus é sempre perfeito. Eu me lembro da história de George Miller, aquele senhor que fundou orfanatos e cuidava de órfãos através da oração. Milagre da oração, ele sustentava centenas de órfãos nos seus orfanatos. E George Miller diz a história que ele orou 63 anos pela conversão de um amigo muito querido. George Miller faleceu e o amigo não se entregou a Jesus. Mas conta que quando o corpo de Miller estava sendo sepultado, aquele amigo se entregou a Jesus. Imagine a surpresa de George Miller no céu. 63 anos orando por um amigo. Portanto, meu querido, não desista. O tempo de Deus é perfeito. E tudo que Jesus fazia inspirava ainda Maria mais, a maior devoção. E talvez o acontecimento que coroa todos esses outros acontecimentos foi justamente uma semana antes da crucifixão. Simão era um fariseu, seguidor de Jesus, mas Simão ainda não tinha convicção de que Jesus realmente era o Filho de Deus. Mas ele era seguidor e era grato porque Jesus havia o curado de uma lepra. A lepra era um flagelo de Deus. Simão havia sido curado. Então, como retribuição, como resposta de agradecimento, Simão resolveu fazer um banquete para Jesus, um jantar especial. E ele convidou ali judeus importantes. Convidou Jesus, os seus discípulos, Lázaro estava lá. Imagine, Lázaro, que devia ter sido capa das manchetes dos jornais da época, o morto, 4 dias de morto, foi ressuscitado. Lázaro estava lá também, convidado para o banquete. E Marta, para ajudar na preparação, ela era uma masterchef, estava ali ajudando também na preparação do banquete. E ali, vocês não sei se sabem, mas naquela época as mesas, no Oriente lá, as mesas eram baixinhas. E eles se assentavam ao redor da mesa, como que acocorados, com os pés para trás, sobre uma esteira ou sobre uma almofada, e ali eles ficavam sentados, e cada um tomou o seu lugar à mesa, e o jantar começou a ser servido, transcorrendo normalmente, até que uma mulher que não parece não haver sido convidada entrou na sala, carregando um vaso de alabastro com perfume precioso. Sim, era Maria. Ela havia escutado o próprio Jesus dizendo que ele morreria. Então, ela gastou todo o seu dinheiro comprando esse vaso de perfume precioso que valia o salário de um ano de um trabalhador. Imaginem, aqui no meu estado, o salário mínimo está, acho que R$ 1.540, aqui no Paraná. Vamos multiplicar esse valor por 12, um ano, 12 meses. Eu estimo assim, os R$ 17.000. Imagina um perfume custando R$ 17.000. Ela colocou o dinheiro nesse vaso de alabastro para poder ungir o corpo do seu Senhor. E em vida, é interessante que no livro Desejado de Todas as Nações diz que nem ela sabia por que ela estava fazendo isso em vida,
mas diz que o Espírito Santo estava encaminhando todas as coisas, levando ela a prestar esse tributo a Jesus em vida. E Maria também estava ouvindo nas ruas, a Páscoa estava chegando e as pessoas queriam coroar a Jesus nessa época. Esse também seria um presente perfeito para o rei. E nós lemos lá em Lucas, voltamos a Lucas 7, agora capítulo 7, verso 38. E diz que assim que ela entrou na sala, com aquele vaso de perfume, e se colocou atrás de Jesus, a seus pés, chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas e depois enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com o perfume. Sabe, ali aos pés de Jesus, as memórias de tudo que ele tinha feito por ela, tudo que ele significava para ela vieram na mente de Maria. E quando ela partiu aquele vaso, foi como se uma fonte partisse aqui no fundo de Maria, do seu coração, e jorrasse, e as lágrimas começaram a fluir. O perfume de Maria, provavelmente, era o nardo puro do Himalaia, perfume caríssimo que só umas gotinhas já exalava em todo o ambiente, deixava aquele cheiro, aquele aroma agradável. Mas Maria não pingou umas gotinhas. Ela sim partiu o vaso e derramou todo o perfume na cabeça e nos pés de Jesus. Esvaziou todo e com as suas lágrimas ela lavou os seus pés e com seus cabelos ela o enxugou. 1 ano de salário gastos por amor no perfume mais caro significa dar o melhor por amor. Mas, enquanto o cheiro, a fragrância daquele perfume exalava no ambiente, surge outro personagem, Judas. Judas cheirava o custo daquele presente, o valor daquele perfume. E ele começou a criticar. E os discípulos se uniram a eles em críticas, dizendo: é ridículo, nós também amamos o Senhor, mas jogar no ralo 300 denários, dinheiro que poderia ser dado aos pobres. Vamos colocar isso em outra perspectiva. Vocês lembram da primeira multiplicação de pães e peixes de Jesus? Haviam mais ou menos 5.000 homens, a Bíblia fala, isso sem contar mulheres e crianças. Eu estimo, no mínimo, umas 15.000 pessoas. E Filipe falou para Jesus, naquela ocasião, que 200 denários não davam para comprar pão para toda aquela gente. Mas 300, acredito que daria para comprar pão. Sim, 300 denários daria para comprar pão para milhares de pessoas. Vocês entendem a ideia dos discípulos? E Maria agora ouvia toda aquela crítica temerosa, tremendo, com o coração apertado, mas Jesus ouviu o coração de Maria. E Jesus a defendeu, dizendo aos discípulos: não a perturbem. Lucas 7,39. Nós lemos: agora o anfitrião entra em cena. Quando Simão olhando a cena, Maria tocando em Jesus, o Judas falando, criticando, e diz assim, Lucas 7,39, quando Simão viu, disse a si mesmo, ou seja, ele pensou, se Jesus fosse verdadeiro profeta, ele saberia que essa mulher que está tocando é uma pecadora. Essa é uma maneira bem delicada da Bíblia dizer que Maria
ela viveu uma vida aberta de imoralidade. Mas como Simão sabia disso? Como uma mulher da família de Lázaro, de Marta, acabaria como uma endemoniada, uma mulher de vida imoral, prostituta? O livro Desejado de Todas as Nações, na página 396, nos diz o que está implícito no texto. Simão levou ao pecado a mulher que agora desprezava. Ela havia sido profundamente injustiçada por ele. Em outro lugar, a escritora inspirada, Ellen White, diz, lá no periódico Signs of the Time, de maio de 1900, ela diz que Simão era tio de Lázaro, o que o tornava tio de Maria também. Vejam, irmãos, um tio, um parente, um fariseu, um líder de igreja havia arruinado a vida de Maria. Verso 40 de Lucas 7 diz: Jesus então diz a Simão: Simão, tenho algo para dizer a você. Dize, mestre, respondeu Simão. Jesus, naquele momento, poderia ter exposto toda a hipocrisia de Simão, mas não fez. Não, Jesus. Jesus contou uma história, uma pequena parábola, que está descrita aí no capítulo 7. Essa parábola terminava assim: aqueles que são muito perdoados amam muito. Vejam, Jesus queria tocar também o coração de Simão. Jesus queria que Simão soubesse que o perdão dele pelo passado de Maria é que estava causando aquela ação de gratidão. E que Simão também precisava desse perdão. E lá no livro Desejado de Todas as Nações, diz que Jesus, com essa forma, ele tocou o coração de Simão. Simão entendeu, se arrependeu e se entregou totalmente a Jesus, tornando-se um discípulo devotado ao Senhor. E Jesus continuou dizendo agora no Evangelho de Mateus. Abra lá, Mateus, capítulo 26. Capítulo 26, verso 13. Jesus disse, ainda nesta cena: em verdade vos digo que aonde quer que este evangelho seja pregado em todo o mundo, o que esta mulher fez também será contado como memorial para ela. Veja, Jesus queria que o mundo inteiro cheirasse a fragrância do perfume de Maria. Você sabe por quê? Creio que a resposta é que Jesus viu em Maria o que ele deseja ver em todos nós. Ele deseja ver em nós o reflexo espelhado do seu amor altruísta. No vaso de alabastro quebrado aos seus pés, Jesus viu o seu corpo que seria quebrado por nós. No precioso unguento derramado, ele viu o seu próprio sangue sendo derramado por muitos para a remissão dos pecados, mas pouco apreciado. Naquela fragrância que preencheu aquela casa, ele viu a fragrância da sua vida preenchendo o mundo todo pelo Evangelho. No motivo dela, Jesus viu o reflexo do seu motivo ao morrer na cruz por nós. Na extravagância do sacrifício, Jesus viu o amor do céu sendo derramado por nós. E ele disse de Maria: ela fez o que pôde. E ele também fez tudo o que pôde para nos salvar.
Sabe? Quando nós amamos a Jesus, nós damos o melhor que nós temos. Jesus sabia do custo da devoção de Maria. Ele sabia do custo do presente. Quanto custa Jesus para você? Se você perguntasse isso para Maria, ela diria: ele custa quebrar o vaso de alabastro da minha vida por ele. Maria estava lá quando o crucificaram. João, capítulo 19. Vamos lá. João 19, vamos ver a cena. Verso 25. O que nos diz? Perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Alguns acham difícil ser fiel a um Salvador que vive, mas Maria foi fiel a um Salvador que morria. Ela foi a última na cruz e a primeira no sepulcro naquela manhã de domingo. Quando ela encontrou o túmulo vazio, foi ela que deu alarme aos discípulos, por isso que ela corria chorando na madrugada de volta ao jardim. Ela deu alarme aos discípulos. Pedro e João correram para ver por causa dela. Vamos ver isso em João 20, agora, capítulo 20, versos 10 e 11. Veja, Pedro e João foram ver porque Maria deu alarme. E aí, verso 10 e 11 do capítulo 20 diz: então, os discípulos foram novamente para casa. Maria, porém, ficou na entrada do sepulcro, chorando. E enquanto chorava, ela se curvou para ver dentro do sepulcro. Os holofotes da história agora param sobre Maria. Vamos dar um start. Pedro e João voltam com medo, acovardados, voltam correndo. Mas ela não. Ela não podia sair dali. Ela ficou parada ali, na entrada do sepulcro. Não podia sair, sabe por quê? Porque quando todos se afastaram dela, Jesus ficou. Quando ninguém acreditava nela, Jesus viu o seu valor. Quando a sua família não a apoiou, Jesus a defendeu. Quando seu irmão morreu, Jesus veio e trouxe vida. Quando os discípulos a criticaram, Jesus a defendeu. Quando ela foi abusada, o amor de Jesus trouxe cura, trouxe paz ao seu coração ferido. Ela não podia sair dali. Continuamos a leitura, verso 12 e 13, capítulo 20 de João. Vejam, nós terminamos com o verso que diz que ela se curvou, ela estava chorando, se curvou para olhar novamente para dentro do sepulcro. Verso 12 diz: e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira, outro aos pés, e lhes perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Veja, irmãos, anjos apareceram para Maria e ela não se impressionou. A tumba estava vazia, de repente ela olha, dois anjos vestidos de branco, e ela não se impressionou porque ela estava focada em encontrá-lo. A tristeza parece que a havia anestesiado. Ela chorava copiosamente. Ela não se impressionou, mas ela ainda não sabia que o melhor estava por vir.
Verso 14 em diante de João 20. Tendo dito isto, voltou-se e viu Jesus ali em pé. Não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, supondo que fosse o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se o levaste, me dize-me onde o puseste e eu o levarei. Verso 16. Jesus disse-lhe: Maria. Ela se virou e disse: Rabone, que quer dizer mestre. Verso lindo esse. Jesus diz o seu nome, Maria. Ninguém falava o seu nome como Jesus. Maria veio ao túmulo procurando um corpo naquela madrugada. Não achou, mas quando ouviu aquela voz pronunciando o seu nome, ela virou-se e viu que era alguém que a amava mais do que qualquer pessoa. Você não gostaria de ver aquele que morreu por você, te redimiu, vive, dizer o teu nome? Maria se prostrou no mesmo instante aos pés de Jesus para abraçar os pés, quando Jesus disse o que está no verso 17: Não me segures, pois eu ainda não voltei ao Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, o meu Deus e o Deus de vocês. No Desejado de Todas as Nações, página 559, diz que Jesus recusou receber homenagem até haver obtido certeza que o seu sacrifício havia sido aceito. Jesus estava subindo para o céu, mas não queria decepcionar aquela mulher. Eu gostaria que vocês agora imaginem a cena comigo. A alegria do universo por Jesus haver vencido a morte. Jesus subiria como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Reis não abrem portas. Um anjo poderoso veio do céu, removeu a pedra e disse: Filho de Deus, ressurge, teu Pai te chama. E Jesus ressurgiu. Anjos estavam preparando o caminho dele para a subida aos céus, com coros de aleluia. Vocês lembram quando Jesus nasceu? Lá nas campinas de Belém, os anjos cantaram em coro, glória a Deus nas alturas. Então agora os anjos estavam se preparando para receber Jesus com coros de aleluia. Naquela sexta-feira, na cruz, o Pai e o Filho experimentaram a dor da separação. A natureza mudou todo o seu quadro. Nuvens negras se chocavam nos céus. O sol parecia não querer brilhar, a natureza não querer enxergar. O momento em que Jesus expirava, o momento que Jesus sentiu, o Pai e o Filho sentiram a dor da separação, mas agora o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam prestes a se unirem novamente. Imaginem, eu quero que vocês imaginem a excitação que pulsava em todo o universo não caído. O céu aguardava este momento. Mas todo o céu teve que esperar. Todo o céu teve que esperar, porque Jesus sabia que nas sombras do jardim estava uma mulher devotada que chorava, que o procurava, porque o amava. Isso é tremendo, meus irmãos. Jesus colocando uma pausa na celebração dos céus para que pudesse se revelar
aquela mulher angustiada. Isso é o amor. Este é o amor de Deus por nós, queridos. Querido, querida irmã, você tem os seus problemas, as suas angústias e se volta a Deus. O céu para, o céu se move para poder te ajudar. Amor incondicional, esse do nosso Deus. Jesus coloca uma pausa na celebração, no encontro tão almejado com o Pai, para poder atender aquela mulher em angústia. Verso 18. Jesus havia falado para ela: vá e diga aos meus irmãos que estou indo ao Pai. Verso 18 diz que Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhes dissera. Em minha mente eu imagino Maria levantando-se ali do jardim, saindo correndo, os cabelos esvoaçando, quase sem fôlego. Ela chega naquele cenáculo todo trancafiado, abre as portas radiante e diz: eu acabei de ver Jesus, ele está vivo, ele falou comigo. Mas a reação dos discípulos foi completamente avessa. Aqueles homens estavam todos amedrontados, escondidos, acovardados. Olharam para Maria como se ela fosse uma lunática, dizendo fake news. Mas Maria não se importou com a reação deles, porque ela o havia visto e nunca mais seria a mesma. Ver Jesus mudou tudo para Maria. Maria que chorava se tornou Maria missionária com urgência de contar a todos o que ouviu de Jesus. Maria, possessa por 7 vezes por demônios, agora estava cheia do Espírito Santo, vida no Espírito, para proclamar a todos a mudança que foi feita nela. Que mudança! Que transformação! Na presença de Jesus, tudo muda. As coisas antigas passam e tudo se faz novo. Tudo novo, queridos, novas chances, novas oportunidades. Jesus em nós muda tudo. Meu marido sempre fala uma frase que o pastor Esmeraldo falou aqui semana passada. Ninguém pode voltar lá atrás, iniciar um novo começo, mas todos nós podemos de agora iniciar um novo fim. Na presença de Jesus, Jesus em nós muda tudo. Meu apelo hoje para vocês, para todos aqui na sala, busquemos estreitar a nossa relação com Jesus. Através do exemplo de Maria, busquemos nos colocar aos pés de Jesus diariamente, nesse lugar de poder e glória. Busquemos mais tempo com Jesus para ouvir a sua palavra. Essa palavra aqui nos mostra, que nos fala do seu caráter, que nos traz transformação. Se você deseja isso, como eu também desejo, feche os seus olhos agora e vamos orar ao Senhor. Vamos orar. Amoroso Deus, Pai do céu, nesse instante, Senhor, nosso coração se aqueceu com a história de Maria, com a experiência de Maria, com o teu amor demonstrado, as ênfases da sala demonstradas nessa história, vida no Espírito, amor incondicional e a missão atrativa. Meu Deus, nós queremos, como Maria, estarmos 100% devotados a Ti. Buscar tempo aos Teus pés. Ouvir, Senhor, a Tua palavra, tempo contigo na palavra, para que essa palavra nos transforme, ó Pai.
Ajuda-nos, Senhor, que o exemplo de Maria possa marcar o nosso coração e entendermos o grande amor do céu que é derramado por nós através do Espírito Santo. Muito obrigado, Jesus. Por favor, humildemente pedimos, fique conosco. Transforme a nossa vida e o nosso coração. É por Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. 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 Glória a Amém Deus. e amém. Thaís, louvado seja Deus por essa tão oportuna mensagem e quão inesgotável é a pessoa de Cristo. Quão inesgotável é a pessoa de Cristo. Esse tema que você abordou hoje, Thaís, é uma grande necessidade para nós na igreja. Passar tempo com Jesus por amor a Ele. Por amor a Ele. Sábado eu estava com alguns líderes e a gente estava conversando, né, sobre alguns desafios da igreja e nós chegamos à conclusão de que esse desejo por Deus, esse anseio pela presença de Deus é fundamental para a caminhada cristã. Você frisou muito bem, né? Os discípulos se foram, ficaram trancados, né, em um lugar seguro, mas Maria esteve em todo o tempo com Jesus porque ela amava Jesus mais do que a própria vida. E eu gostei muito da sua fala, né? Quando Jesus vem para ressuscitar Lázaro, Maria vai para o lugar favorito dela, aos pés do Salvador. E nós precisamos também ter nesse lugar o nosso lugar favorito. Sua mensagem me abençoou, aqueceu o meu coração Amém. e eu creio que o de todos nós aqui na sala. Amém. Que Eu, amor, né, pastor? Que amor. O amor de Deus. Em pausar a celebração do céu, o encontro do pai com o filho para atender uma pessoa aflita. Nós temos que ter isso em mente. Deus sabe do nosso coração. Mesmo que pareça que ele esteja em silêncio, ele está ao nosso lado. Nós temos que confiar, mesmo que não vejamos. Ele está ao nosso lado. Esse é o exatamente. amor incondicional de Deus. Isso tem que ser real para nós, né? Isso tem que ser real. Muito bem. Muito bom, Amém. né, irmãos? Uma mensagem centrada na pessoa de Cristo, tendo Maria como o elemento humano ali, né, que nos representa, né? E Maria agora já descansa no Senhor e chegou a vez de nós vivermos a experiência que Maria viveu para anunciarmos como Maria anunciou, né? Anunciarmos como Maria anunciou. Thaís, mais uma vez, muito obrigado pela mensagem. Eu tenho 4 coisas para lhe dizer. Eu te amo, preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe. Posso falar também, pastor Fernando? Por bondade. Eu orei muito para que Deus me ajudasse a trazer essa mensagem de amor. Eu quero dizer, pastor Fernando e a sala, eu amo vocês. Eu preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque vocês existem. Que Deus abençoe a todos nós. Amém, amém. Glória a Deus. Um grande dia para você, Thaís. E essa mensagem vai ficar reverberando no nosso coração, né? Ao longo desse dia e impactando a nossa caminhada, né? Amém. Até o encontro com Jesus. Irmãos, amor por Deus é algo que nós precisamos desenvolver. E nós o amamos porque, como a Thaís colocou, ele nos amou com amor incondicional primeiro. Nós não podemos amá-lo, não há amor em nós mesmos. O nosso amor é um resultado do amor de Deus em nós. Muito bem. Tem gente que diz assim, nossa, a igreja está falando muito de amor, né? A igreja está falando muito de amor. E eu me lembro da frase do professor e pastor Amin Rodor.
Se o amor não resolver, não há inferno que dê jeito. Então, vamos continuar batendo nessa tecla. O amor de Deus.